Salve, salve nação americana, eu sou Alisson Fernandes e você está aqui no canal Sou Deca, um dia após nossa vitória aí 2-1 contra o Fortaleza, uma vitória importantíssima para as nossas pretensões, não apenas nessa luta contra o rebaixamento, mas também para pensar, por que não, em uma situação de classificação para alguma competição internacional. Um jogo em que o América foi bem, já fiz aqui a minha live pós-jogo, quem não conferiu ainda, tá aqui no canal para conferir. Mas hoje eu quero falar sobre um outro assunto, um assunto não tão legal assim. Ontem, apesar da vitória, tivemos uma situação delicada, muitos americanos ficaram na bronca, eu não tive conhecimento no momento, mas depois tomei conhecimento da situação e também estou na bronca. Falo aqui da Itatiaia, a maior rádio aqui de Minas Gerais, uma rádio que sempre tratou a América com muito respeito e eu sou muito grato por isso, já falei isso em outras ocasiões aqui. Como profissional de comunicação também sou um admirador da Rádio Itatiaia, né? Ela que faz parte da nossa vida, da vida de praticamente todos os mineiros. O rádio tem um charme especial de ser um companheiro para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente faz outras atividades aí do nosso cotidiano, sempre ali com o radinho ligado, e a Itatiaia é isso para o torcedor mineiro e para o cidadão mineiro. É uma rádio muito forte no esporte, mas também tem outras abrangências, outros pilares aí. Eu sou um admirador, admiro também o respeito com que sempre trataram o América, mas estão começando a pisar na bola e pisar na bola feio, principalmente depois da troca da gestão, né? A Itatiaia foi comprada pelo grupo chefiado pelo Rubens Menin, presidente da MRV, dono de outras empresas e também um presidente informal do Atlético, um dono informal do time verde, do time preto e branco aqui da capital mineira. Então, temos aí um conflito de interesses, né? Muitos americanos e cruzeirenses ficaram na bronca quando essa notícia saiu, receosos de que a linha editorial do veículo fosse mudar e fosse mudar radicalmente. A empresa tentou vir a público dizer que isso não aconteceria, que permaneceria da mesma forma, e o que estamos vendo na prática é que sim, está mudando bastante, numa velocidade muito rápida, sem se preocupar com opiniões contrárias, e a Itatiaia demonstra caminhar a passos largos para se tornar uma rádio institucional do Atlético, basicamente. Uma rádio que sempre foi muito forte no esporte e sempre se orgulhava em dizer ser uma rádio independente em termos de opinião, uma rádio imparcial em termos de opinião, e hoje todos os caminhos levam a crer que isso está se perdendo e, para mim, numa velocidade muito mais rápida do que eu acho que aconteceria. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ontem tivemos o jogo Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético no Maracanã, às 7 horas da noite, e na sequência o jogo do América, América e Fortaleza, Série A de Campeonato Brasileiro, América próximo de uma zona de classificação para Libertadores, então estamos falando aqui de competições grandes, e o jogo do América às 9 horas, a Itatiaia simplesmente não transmitiu o primeiro tempo, não transmitiu o começo do jogo para ficar falando sobre a derrota do time atleticano para o Flamengo lá no Maracanã. Tá aqui a arte que a Itatiaia usou ontem para divulgar a transmissão do nosso jogo. Fiz questão de colocar aqui também, tá aí na sua tela, a divulgação lá no Twitter da Rádio Itatiaia, onde falavam em 9 horas da noite, e tá aqui embaixo. 610 AM, 95.7 FM. A divulgação previa que o nosso jogo seria transmitido desde o início. Infelizmente isso não aconteceu na rádio, né? Tanto no AM quanto no FM, e aconteceu só no YouTube, que tem uma abrangência muito menor, tem uma abrangência muito mais restrita. A potência da Itatiaia está nas ondas do rádio e não na internet, onde a rádio ainda caminha nessa produção de conteúdo para a internet. Então tivemos o nosso primeiro tempo transmitido apenas no YouTube e não pelas ondas do rádio.
Não é a primeira vez, já nessa nova fase da Rádio Itatiaia, em que esse desrespeito acontece. Outro dia aconteceu. Nesse outro dia que aconteceu, o Cruzeiro teve também uma partida em que ficaram fazendo pós-jogo do Cruzeiro e não transmitiram o início do jogo do América. E nessa vez eu estava acompanhando a Itatiaia, estava com a TV ligada e a rádio ligada, né? E fiquei abismado que simplesmente ignoraram o começo do jogo do América. É uma situação lamentável, volto a dizer, é uma rádio que caminha para se tornar uma rádio institucional do Atlético. A questão aí da mistura de interesses, né? É o mesmo dono, tanto da Itatiaia quanto do Atlético, um dono informal do Atlético. Então era de se esperar que isso fosse acontecer, não achei que fosse ser tão rápido. Se me perguntarem se eu estou revoltado, não sei, eu acho que eu estou muito mais decepcionado, porque eu vi essa rádio acompanhar o América em Série B de Campeonato Mineiro. E eu tenho muita gratidão por isso, porque naquele momento a gente não tinha como assistir os jogos, porque não era transmitido pela TV, e se não fosse a Itatiaia, não teríamos contato com o nosso time. E foi a Itatiaia que foi em tudo enquanto é buraco dessa Minas Gerais para acompanhar e trazer para nós americanos o que estava acontecendo. Sou muito grato por isso, mas assim como tive experiências muito boas de gratidão com a Itatiaia, essas recentes experiências de decepção com o que estão fazendo com a linha editorial da rádio, talvez elas sejam mais impactantes ainda, e dessa balança aí começa a já ficar muito complicado para nós americanos privilegiarmos a Itatiaia. Eu até diria que existem outras opções aí, existem outras rádios que nesse momento estão tratando a América com mais respeito do que a Itatiaia, e aí cabe a cada um de vocês escolher por onde querem acompanhar as nossas transmissões, até porque eu tenho uma opinião seguinte: se vai transmitir metade do jogo, como fizeram ontem, não transmitam. É melhor, para mim fica menos feio. Informar que não vai transmitir é mais honesto para mim do que tratar o jogo do América como um tampa-buraco, como algo que eu coloco no ar se eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Não transmita, Itatiaia. Não transmita o jogo do América. Se é para tratar o América com esse desrespeito, não transmitam. Eu acho mais honesto. Eu, como americano, ficaria mais satisfeito se isso acontecesse dessa forma. Vale lembrar, Itatiaia, assim como qualquer outra rádio, é uma concessão pública. É claro que existe uma autonomia ali da linha editorial, de decidir o que transmitem ou não, mas a gente nunca pode esquecer que é uma concessão pública. Rádios, TVs rendem um caminhão de dinheiro e de prestígio, principalmente político, para seus donos, por isso são tão cobiçados, por isso essa galera entra nesse jogo, porque eles têm um ganho muito grande, tanto financeiro quanto político. Basta ver que a Itatiaia elege políticos todos os dias, aí também num possível conflito de interesse, mas isso é outro assunto. Então, um pouco de respeito também com o público deve acontecer. Quero aqui aproveitar para citar os profissionais, que para mim não tem nada a ver com isso. E 3 para mim que eu quero citar aqui são profissionais de extremo respeito com a América: Thiago Reis, Enio Lima e Emerson Romano. O Emerson Romano, que cobre a América todos os dias. O Thiago, que é um repórter que cobre todas as equipes, mas está sempre lá no América também. E o Enio Lima, que é o narrador, que narra nossos jogos. Quando tem narração, né? Agora. O Enio Lima agora é quando tiver narração, né? Porque quando decidem colocar o América no ar, o Enio Lima é quem faz as transmissões. Esses 3 profissionais, para mim, não tem absolutamente nada de culpa em relação a isso. Acredito até que eles também devam estar chateados com essa situação de desrespeito com a América e de desrespeito com o torcedor americano. Olha, por fim, a Itatiaia está fazendo uma escolha muito clara, né? Que é uma escolha de se tornar aos poucos uma rádio institucional aí de um clube só, uma rádio que sempre foi referência no esporte, está tomando a decisão de se tornar uma rádio referência de apenas um clube. É uma decisão que eu lamento, é uma decisão que eu acredito que a rádio lá na frente, o mundo dá voltas, e lá na frente pode ser que eles se arrependam disso. Nem sempre o Atlético vai viver a boa fase que vive hoje.
até porque quase nunca ele viveu essa boa fase dentro da sua história e a rádio está fazendo uma opção de privilegiar apenas os torcedores de um clube. Essa posição, esse posicionamento da Itatiaia possivelmente terá um preço lá na frente. É uma escolha que terá consequências. O América vive um momento histórico de crescimento e a gente não sabe, ninguém sabe dizer como será o futuro. E para nós americanos eu tenho certeza, essas coisas não são apagadas fáceis da memória. Quem desrespeita o América como a Itatiaia vem fazendo, isso fica na nossa memória e isso lá na frente nós americanos vamos nos lembrar disso, de como a Itatiaia que durante muito tempo nos respeitou tanto, após mudar a sua gestão, após mudar o seu dono aí, já começa a dar as caras e deixar claro o seu caminho para se tornar uma rádio institucional do Atlético. O recado era esse, todos muito satisfeitos com a nossa bela vitória de ontem, mas tivemos esse acontecimento aí para manchar de certa forma. Eu que já fiz vídeo aqui no canal falando sobre os veículos de comunicação e citando a Itatiaia como um ótimo veículo para nós americanos prestigiarmos, tem lá o podcast do Emerson Romano, que é sempre muito bom, e eu acho que deve continuar sendo prestigiado pelo torcedor americano, então eu decidi que eu deveria também tocar nesse assunto aqui, do desrespeito que a Itatiaia teve com a América transmitindo meio jogo. Precisa não, viu, Itatiaia? Esmola ninguém tá querendo. Se não é interessante para vocês, não transmitam. Eu, como americano, prefiro assim. Prefiro a honestidade de vir a público falar que não vai mais transmitir os nossos jogos do que ficar botando metade de jogo no ar. Metade de jogo não precisa não. Fiquem com isso para vocês. O recado era esse. Um abraço para todo mundo e até a próxima.